A gente começa falando de uma polêmica que ficou antiga, mas ela volta, ela vai para lá, ela vem para cá. Vamos falar sobre saidinha de presos. Olha, o Congresso Nacional vai analisar agora o veto parcial do presidente Lula no projeto que limita a saidinha de presos, aprovado no fim do mês passado. O petista derrubou a proibição da saída temporária para que os detentos visitem a família e participem de atividades sociais. Ou seja, os presos podem continuar com esse benefício. Entretanto, Lula manteve, conforme o projeto do Congresso, a exigência do uso de tornozeleira eletrônica para que o preso saia temporariamente. Condenados por crimes hediondos, como violência ou grave ameaça, também não poderão usufruir mais da saidinha, algo também proposto pelos parlamentares e acatado pelo governo. Eduardo Costa, e esse veto parcial do presidente Lula em torno da saidinha de presos? Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Ô, Júnior, sabe quando eu tenho certeza de que o que direi contraria a maioria dos ouvintes, contraria provavelmente os meus pares aqui, contraria o senso do oportunismo, se eu quisesse ser oportunista, porque esse veto do Lula vai cair no Congresso e vai prevalecer a proibição da saidinha, a menos que o assunto seja judicializado, como tem sido comum nesse país. Então, eu poderia comodamente dizer o seguinte: o Lula está errado, mas eu tenho um compromisso com a minha consciência e coerência, e não apenas por questões humanitárias, que na verdade são as mais importantes, mas até por inteligência. Eu sabia que no Brasil não tem nem prisão perpétua e nem pena de morte. Todo mundo que a gente bota na jaula vai voltar para o nosso meio-dia. Eu continuo a favor da saidinha, e exatamente nos moldes que o Lula definiu por orientação do seu ministro da Justiça. Ou seja, crime hediondo não pode. Mas fora isso, o cara que matou o vizinho, o outro que matou um outro na briga de trânsito, você colocá-lo lá 15, 20 anos sem um contato com a família, você matar a oportunidade da ressocialização. Você acha que nesse ponto, então, Eduardo, vai muito no que você fala sempre, que é separar o bandido do criminoso, é isso? Esse é o meu sonho. É capaz até de eu virar candidato um dia para apresentar uma proposta dessa lá no Congresso, Júnior. Ainda que eu perca, mas é um sonho que eu tenho. Esse é o contexto, Júnior. Você criar mais a Pax, colocar os criminosos ali e dar a eles esse direito de visitar a família, o contato com os principais amigos. E para os criminosos, para os latrocidas, para os estupradores, para os traficantes, a cana brava. Enquanto não tivermos isso, e nem pena de morte, aquele que a gente bota lá, se a gente impedi-lo de ter contato cá fora, isso só vai ser bom, sabe para quem? Crime organizado, que vai aproveitar a revolta dele e vai usá-lo o melhor possível no dia que ele voltar para a rua. Ô, William Travassos, e aí? O Eduardo tem uma visão ali muito parecida com a que foi colocada ontem por meio do veto do presidente Lula. E na sua visão sobre esse assunto? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Pois bem, eu vou trazer agora, tem 13 minutos que o Guilherme Derrite, ex-secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que foi para Brasília, um dos caras que está aí há mais de 5 anos lutando para o fim das saidinhas, ele diz o seguinte: o sinal já havia sido dado em 2022 na comemoração nos presídios ao final das eleições. Ao vetar o fim das saídas temporárias, fica nítido o lado que o atual governo federal decidiu proteger. Continuaremos lutando para que a vítima esteja no foco das decisões não criminosas. Bom, eu acredito na ressocialização, sabe, Eduardo? Eu acho que bandido bom é bandido preso e ressocializado. Mas acredito que isso não está, esse modelo que a gente está enfrentando hoje no Brasil não está surtindo efeito. E eu acho que a gente tem que endurecer a pena e tem que dizer para o vagabundo o seguinte: cadeia é punição. E se você pisar na bola, você vai ficar trancafiado. Então você tem que ter medo, sim, medo de cometer um crime, de perder a sua liberdade, de perder o convívio com a sua família. O Lula talvez esteja emocionalmente comprometido nessa decisão, porque ele mesmo foi obrigado, ou melhor, impedido de ir no velório do irmão, porque estava preso. Não sei se vocês lembram disso. E talvez esse lado emocional do Lula, que tomou uma cadeia e foi impedido de ir ver o velório do irmão, talvez isso pode ter interferido na decisão dele. Em relação à opinião do ministro da Justiça, eu quero dizer o seguinte:
O povo brasileiro não votou no ministro da Justiça. Então, ele pode ter a opinião dele, como eu tenho a minha, Eduardo tem a dele, e está tudo certo. O que vale para mim é o que a maioria está decidindo. Fim da saída temporária. Ô Rita Mundim, e a sua visão, hein, sobre esse assunto? Bom dia para você. Concordo totalmente com o William e acrescento, a gente tem que contextualizar esse sonho do Eduardo, ele será possível sim, não nesse Brasil de hoje, mas num Brasil onde haja uma reforma do judiciário, onde nós tenhamos presídios, né, com capacidade para receber os presos, mas o Brasil de hoje é o Brasil onde o cidadão só vê crescer a sensação de impunidade. Impunidade. Eu já disse isso aqui e vou repetir. A sensação hoje que o Brasil não é um país para amador, não é um país para profissional, é um país para bandido. Então nós temos que acabar com isso, virar o jogo, tolerância zero ao crime. E aí, Marcelo, você vai empatar esse jogo aí ou vai fazer um 3-1 com a opinião do Eduardo? Bom dia, Júnior. Bom dia, dia. amigos do Conversa. Eu vou fazer igual o Galo no domingo, então, viu? Vou fazer um 3-1 para ficar aí contra o Edu nessa votação. O presidente Lula fala muito, né? Nos últimos meses, essa questão da queda da popularidade tem incomodado muito o Planalto. E aí eles tentam descobrir o que está acontecendo, é erro de comunicação, é erro daqui, dali, de tal ministério. Eu acho que falta um pouco o governo Lula tentar ouvir mais a população. Talvez seria até um desafio para ele, né? Ouvir o que a população fala num caso como esse, num projeto como esse. Eu acho que ele perceberia que a maioria das pessoas seria muito favorável ao fim das saidinhas. E eu acho que não é a questão da ressocialização só que pega nesse caso. É a mensagem que o governo manda, né? É uma mensagem de endurecer o combate ao crime ou de flexionar, né? Ou deixar mais leve o combate ao crime. Eu acho que o principal dessa questão é essa. O Congresso mandou um recado claro, que a intenção dos legisladores e da sociedade é endurecer o combate ao crime. O presidente vai na contramão. Porque na prática, né, o Eduardo citou, né, os autores criminosos de crimes hediondos, eles já não poderiam participar não poderiam ter esse benefício. Então, na prática, né, esse veto do Lula deixa tudo como está. Apenas cria, né, a questão do exame criminológico, né, que pode ser uma coisa positiva. Mas, na prática, o Lula derruba o que o Congresso discutiu desde 2022. Então, ele manda um sinal muito ruim, né? E o argumento de que, eu volto a falar, o argumento de que só 5% dos presos que saem nas saidinhas não voltam para os presídios. Só que esse 5% é uma ameaça muito séria à sociedade. Esse ano são 140 presidiados que não voltaram em Minas. No ano passado foram mais 140 e no ano anterior foram mais 140. Quando a gente vê, é uma lista grande de criminosos que estão na rua e que o Estado não tem nenhum controle. Então, assim, é uma decisão do Lula muito ruim. Provavelmente o Congresso vai derrubar esse veto e essa questão vai acabar indo para o Supremo. Como o Supremo está, né, muito próximo, né, do governo, o Supremo deve acabar fazendo 2-1 aí a favor de manter as saidinhas, infelizmente, viu, Júnior? Você quer arrematar, Eduardo? Mas, desculpa, mas dentro da opinião do Marcelo, então a gente tem que parar de fazer cirurgia do coração. Esse 5% morre. Ô, Júnior, como assim? Eu não acredito. Vamos lá, Você está Eduardo. comparando uma coisa... Não, melhor. você está comparando uma Gente, coisa você com a tá pegando a outra. exceção e colocando ela como regra. Mas é uma exceção que você pode continuar a combater. Eu não quero polemizar, eu sei perder. Eu sei perder, não. Eu treino todo dia para saber perder. Não sei se sei. Mas em 3-2, tá? Que eu tô com você nessa. 3-2. Só mais uma coisa, eu quero só falar mais uma coisa. Quem fala por nós é o Congresso. Então, se o STF se meter de novo, e deve se meter, olha que confusão que nós estamos criando no Brasil. Estão deixando de ouvir o clamor da sociedade. Edu, mas perdão, Não, deixa Eduardo rematar ou deixa você falar, Marcelo? Remata, Edu. Então, duas coisas muito rápidas. Primeiro, isso não é uma previsão e nem um desejo, tá? Mas eu peço a vocês que guardem o que eu estou dizendo no dia 12 de abril, às 8h49. Caso o Congresso derrube o veto, que vai derrubar, me contem 3 meses depois a situação dos presídios brasileiros, especialmente em Minas Gerais. Tá? Isso é um ponto. Agora, outra coisa que eu preciso dizer, porque eu sou fã dele demais, todo dia eu penso nele. Darcy Ribeiro Júnior, tentei em tudo e tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer uma universidade séria e fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se
se autonomamente fracassei. Mas os fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu. Eu penso nisso de vez em quando eu perco as coisas. E aceito e respeito muitíssimo todo mundo, a maioria esmagadora que pensa contra. Ô, Júnior, eu queria contra-argumentar 10 só... segundinhos e a gente pra Só gente porque tirar o o exemplo da cirurgia do coração, ele não cabe aqui. Eu sinto Eu muito. acho que cabe. Acho que não cabe. Quem precisa de uma cirurgia no coração, tem outra alternativa? Ou se não fizer, vai morrer? Porque aí a pessoa não tem alternativa e corre o risco. Agora, a sociedade, ela tem que ficar refém desses 5% ir pra rua e Mas a cometer algum sociedade crime. fica refém dos 5%? Esses 5% que vão na rua... É eles são... que acabou a segurança pública, resolveu. Pra não ter saído aí, mais, aí você tá indo pro outro extremo. Pronto. Não, mas é uma isso. Coisa não, aí é outro extremo. Eu tô falando que a comparação Porque vocês da estão falando cirurgia da de coração saidinha, gente, com a como se saidinha resolvesse não a situação da segurança Mas pública no ninguém Brasil e não vai resolver, desculpa. Ô, Júnior, ninguém Não tá vai. falando que a saidinha... Que o Eu fim tô da falando que a saidinha gente fica resolve. recém dos 5%, Mas né, a gente Zé? fica. Ah, porque fica, então vai resolver a segurança pública. Não vai resolver. Isso é uma coisa. Eu tô falando outra coisa. O que eu tô falando é que 5%, que são 140 presos que voltam pra rua todo ano, a cada feriado, representa, sim, uma ameaça. Beleza, São todos os feriados, 140 pessoas que voltam na rua resolveu a segurança pública do Brasil. Eu não vou Isso é Eu não palavra vou dada. entrar nessa briga dos dois, não. Eu vou só fazer mais uma provocação, Tribunal de Justiça aqui de Minas, para saber sobre as tornozeleiras que estão lá, mais de 6 mil, que não estão nos pezinhos dos vagabundos. Eu já cobrei isso, queria saber o valor de cada tornozeleira, já mandei e-mail querendo saber o valor da tornozeleira e por que tem 6 mil tornozeleiras paradas que não estão no pezinho dos vagabundos.